da comissão ao veto parcial número 02/2018. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, requerente Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara, requerida CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório, o vereador Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, solicitou a esta comissão a elaboração parecer para análise do veto parcial referente ao projeto de lei número 23, de 30 de outubro de 2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar doações de cesta básica às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. O senhor prefeito municipal decidiu vetar parcialmente o projeto de lei em referência sob a alegação de inconstitucionalidade por violação à independência dos poderes. O veto recaiu sobre o artigo 3º, o qual dispõe: o artigo 3º, as triagens e distribuições às famílias e pessoas descritas no artigo 2º desta lei serão realizadas por uma comissão. Parágrafo único. A comissão que trata o capítulo deste artigo será composta por 7 membros, sendo que 3 membros indicados pelo chefe do Poder Legislativo e 3 membros indicados pelo Poder Executivo, cabendo ao presidente da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, na legislatura em curso, a presidir. Antes de exarar o parecer, cumpre registrar que o papel fundamental dessa comissão é de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade da proposição em relação aos aspectos formais e matérias com a Constituição Federal, Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, a análise fica adstrita tão somente ao olhar técnico e imparcial da comissão no que se refere à admissibilidade da proposição, não cabendo à comissão emitir juízo de valor sobre ao mérito do veto. O mérito do veto deverá ser analisado pelo egrégio plenário desta Casa. Da análise preliminar, inicialmente cumpre destacar a tempestividade da apresentação da mensagem do veto. Dispõe o artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. Primeiro, o prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados a data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. O autógrafo de lei relativo ao projeto de lei número 023/2017 foi enviado ao senhor prefeito municipal por meio do ofício número 72 em 24 de maio de 2018. Conforme se infere o protocolo número 241 de 7 de junho de 2018, referente ao recebimento do ofício número 136/2018 do gabinete. O senhor prefeito encaminhou a esta Casa
a mensagem de veto número 02/2018, do 8º, 7º dia útil, portanto, dentro do prazo legal. A Comissão de Constituição e Justiça tem por fundamento princípio realizar o controle preventivo de constitucionalidade dos atos normativos. O veto, como um ato emanado da administração pública, deve ser motivado, ou seja, o administrador público tem o dever de expor as razões para vetar total ou parcialmente qualquer projeto de lei. Assim, para conhecer do veto, não basta aferir a tempestividade, é fundamental existir a exposição mínima dos motivos jurídicos ou dos motivos políticos do veto. É que no ordenamento jurídico prático há duas espécies de veto. O veto jurídico também é conhecido como o veto por inconstitucionalidade e o veto político, também denominado veto por contrariedade ao interesse público. Nesse sentido, o constitucionalista Marcelo Novellino ensina: o veto é a discordância do chefe do Poder Executivo aos termos de um projeto de lei, a divergência quando a sua natureza jurídica sendo considerado como um direito, como um veto do poder ou ainda como um poder-dever. No veto jurídico é feita uma análise da constitucionalidade do projeto de lei. O veto político ocorre quando o projeto é considerado contrário ao interesse público. Em ambos os casos, o veto deverá ser motivado. SF, artigo 66, primeiro. No caso em apreço, o ilustre prefeito entendeu opor ao projeto o veto jurídico e, como exige o ordenamento jurídico constitucional, expôs suas razões. Assim, a tempestividade é inconteste e tenho por suficiente os argumentos expostos na mensagem de veto. Dessa forma, de plano, conheço do veto. Da análise de mérito. A análise do veto tem por fundamento o artigo 143 do Regimento Interno da Casa, o qual outorga competência à Comissão de Constituição e Justiça para emissão de parecer. Cabe analisar nesta fase do processo legislativo se a oposição do veto atende ao disposto no primeiro artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. Noutras palavras, se há no veto inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. No caso, o senhor prefeito municipal decidiu discricionariamente vetar parcialmente o projeto por considerá-lo inconstitucional. Em suas razões, alegou o senhor prefeito que o dispositivo vetado viola a independência dos poderes. Com a devida vênia, as alegações não merecem prosperar, tampouco a inconstitucionalidade no caso. É que o dispositivo que se pretende vetar tão somente cria uma comissão para realização da triagem
e tal comissão não terá poder para fazer qualquer interferência nas doações ou no poder executivo. Demais, não há nenhuma inconstitucionalidade em membros do Poder Legislativo acompanhar os trabalhos do Poder Executivo. Aliás, essa é uma das funções essenciais do Legislativo. Com o devido respeito à opinião diversa, não é crível imaginar que os membros da Câmara Municipal sejam compelidos e não participar de uma comissão que terá o mero papel de acompanhar uma triagem objetiva. Dessa forma, indaga-se se a comissão tem o simples papel de realizar uma triagem objetiva, qual seria a inconstitucionalidade de membros do Poder Legislativo eleitos para fiscalizar, participar da comissão. Ao meu ver, mais uma vez, com as vênias devidas, não vislumbro inconstitucionalidade, tampouco contrariedade ao interesse público, devendo assim os membros dessa Casa deliberar soberanamente sobre o veto. Do voto do relator, antes o exposto e atendidos os requisitos formais, conheço do veto e do mérito, opino por sua derrubada. Sala de Comissão e Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 8 dias do mês de junho de 2018. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da Comissão do Veto Parcial número 02/2018. Interessada: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Requerente: Davi Félix Vaz da Silva, presidente da Câmara. Requerida: CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do veto número 02/2018, referente ao projeto de lei número 23, de 30 de outubro de 2017, de autoria do ilustre prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar doações de cestas básicas para famílias em situações de vulnerabilidade e risco social. Acordam por maioria os votos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, em acolher o parecer do relator, que votou pelo conhecimento do veto e no mérito por sua derrubada. O vereador Carlos Cleitos da Fé Abrantes votou pelo conhecimento do veto, todavia, no mérito, votou pela manutenção do veto. A reunião teve a participação dos vereadores Antônio Sérgio dos Santos, Carlos Cleitos da Fé Abrantes e Angelina Rodrigues Pereira. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, aos 8 dias do mês de junho de 2018. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator da CCJ. Vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da CCJ. E vereador Carlos Cleitos da Fé Abrantes, membro da CCJ. Falta a sua assinatura. Senhores vereadores, esse projeto, só para lembrar para quem nos ouve pela rádio, quem está aqui, foi apresentada uma emenda nele, até mesmo por mim. Essa emenda foi apresentada no mesmo sentido do último projeto que derrubamos o veto da semana passada. Porém, esse projeto, o pedido de vista dele seria concedido com base em uma portaria número 27
de fevereiro de 2017, mas nosso regimento interno, ele nos traz aqui no artigo 38, o pedido de vista nas comissões. É concedido vista também aqui no plenário antes de ser iniciado a discussão e primeira votação. E no nosso artigo 143, também do regimento interno, ele nos fala um pouco sobre o veto, e no artigo 143 dá-se a entender que o veto é algo um pouco urgente de ser votado, tanto para manter o veto ou para derrubá-lo. E lá no nosso artigo 175 do regimento interno, disse que aquilo que for omisso do regimento interno, caberá à presidência da Câmara decidir se por bem ou por mal para votar ou não votar alguma coisa, ou até mesmo para conceder ou não pedido de vistas. Porém, eu entendo, mesmo eu sendo o autor da emenda, que se eu atender essa portaria, eu mesmo tendo hoje como presidente, tendo esse poder para deferir ou indeferir o pedido, eu posso estar contrariando o regimento interno. Portanto, eu irei indeferir o pedido de vistas e votar se derruba ou não o veto. O veto está em discussão. Vereador Clarim. Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que estão aqui em plenário, ouvintes que nos acompanham pela rádio Vari e internautas que nos acompanham pelas mídias sociais. Primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar o senhor presidente por essa decisão, porque não existe vistas em veto quando ele vem para o plenário. Veto é uma manifestação do senhor prefeito contra aquilo que foi aprovado aqui na Câmara. E para a apreciação do veto, existe uma comissão específica para esse fim. Não, o que é vistas? Vistas é uma oportunidade que se dá ao vereador de ter acesso ao projeto de lei ou a qualquer proposição, exceto o veto, para que o vereador possa estudá-lo, analisá-lo e apresentar emendas. O vereador não pode apresentar emendas em veto. Não existe emenda em veto. Veto é o seguinte: ou você vota pela derrubada ou pela manutenção do veto. Não tem como aqui o vereador apresentar uma emenda modificando o veto. Então ele é uma manifestação do prefeito. Pode-se dizer proposição? Pode-se dizer proposição, mas na verdade eu acho que ele é uma proposição com aspectos diferentes das proposições que por aqui tramitam. O nosso regimento interno e a nossa lei orgânica não abre possibilidade para vistas em veto. E assim é nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, que o veto deve ser assim analisado. É que o veto ele tem um prazo aqui de 30 dias, a partir do recebimento da comunicação do senhor prefeito, que vetou o projeto de lei, total ou parcialmente, a Câmara precisa de 30 dias. Inclusive, decorridos esses 30 dias, as proposições aqui são suspensas para a votação do veto. E o veto pode ser votado até com a ausência desse parecer dessa comissão. O veto pode ser votado aqui nesta casa. A necessidade do parecer dessa comissão é exatamente para auxiliar os vereadores. Mas não há necessidade que exista esse parecer. O veto pode ser votado sim ou não. Por quê? O prefeito, para ele vetar um projeto, ele tem duas opções. Ou ele veta o projeto porque é inconstitucional, ou ele veta o projeto porque ele é contrário ao interesse público. E o senhor prefeito entendeu que nesse caso o projeto é inconstitucional, ou seja, que essa emenda é inconstitucional. Então, por isso houve o veto. Então,
Então, senhores vereadores, o que nós precisamos ainda aqui nesta Casa de Leis? Nós precisamos que as modificações no regimento interno e na lei orgânica, elas sejam feitas através de emendas aqui apresentadas pela Câmara. Porque senão nós vamos chegar num absurdo de toda coisa que nós mudarmos através de portarias. E nós temos ainda a questão do voto secreto. A nossa lei orgânica prevê que para a votação de veto, o voto é secreto. Embora eu não concorde isso no nível de desenvolvimento que nós chegamos, eu acho que tudo tem que haver transparência. Mas a nossa lei orgânica ainda fala que tem que ser secreto. E eu estive consultando a Constituição do Estado de Goiás, ela também prevê voto secreto. Sim, o voto secreto para veto foi derrubado na Constituição Federal. Então nós precisamos que essas modificações que vão surgindo, elas sejam modificadas também na nossa lei orgânica e no regimento interno. Com relação ao mérito da questão, ao mérito desse projeto de lei. Esse projeto de lei é semelhante ao projeto de lei passado, analisado aqui na sessão anterior. Eu não vou dizer idêntico, porque esse trata de cestas básicas e o outro tratava-se de poços artesianos. Então eles são semelhantes, mas muito semelhantes em seu conteúdo. Então, quando da aprovação desse projeto de lei, houve aqui a apresentação de uma emenda ao artigo 3º, incluindo neste artigo um parágrafo 2º, que trata-se de uma comissão composta por 7 pessoas, sendo 3 pessoas da Câmara e 3 pessoas do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura. Quando eu ouvi a leitura aqui do relatório, que essa comissão não terá poder para interferir na triagem e distribuição dessas cestas básicas, eu não concordo. Como que não tem esse poder se essa comissão é formada pela maioria da Câmara? Se colocar isso em votação, é a Câmara que vai decidir. Então, com todas as vezes, com todo respeito ao parecer jurídico lançado aqui, não está certo. Porque olha aqui na Câmara, o que manda aqui? É a maioria. É a maioria. E nem sempre a maioria está com a razão, mas nós vivemos num país democrático e nós temos que acatar a decisão da maioria, quer queira, quer não, achando bom ou achando ruim. O que prevalece aqui é a decisão da maioria. Então, se nós estamos criando uma comissão onde a maioria é composta por pessoas da Câmara Municipal, será que essa comissão não tem poder de interferir no que é ali decidido? É lógico, isso é cristalino, isso está tão transparente que não tem nenhum argumento para derrubar isso aqui. Então, senhores vereadores, os argumentos são lançados, cabe a nós, cada um, verificar, analisar. As coisas têm lógica. Embora a lógica de muitas coisas é difícil de ser observada, mas tudo na vida tem uma lógica. Às vezes a lógica é para o bem, e às vezes a lógica é para o mal. Às vezes a lógica é para apoiar, e às vezes a lógica é para perseguir. Eu disse aqui na sessão passada, nós não podemos desnaturar esse projeto de lei. O projeto de lei, ele tem a finalidade única e exclusiva de distribuir cestas básicas para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Tem pessoas em nosso município passando fome. Essa é a grande realidade. E nós já estamos com esse projeto aqui. Esse projeto ele é datado de 30 de outubro de 2017. Que dificuldade! Que dificuldade para aprovar um projeto desse de lei. E agora, no momento da discussão do veto, ainda surge um pedido de vistas. Eu até acho bom que o vereador Nenê é um dos vereadores que sempre está questionando, sempre está discutindo, sempre está colocando a sua opinião. E isso é bom. Até eu fico pensando, será que nós não estaríamos cerceando a opinião de um vereador que é muito participativo nas sessões da Câmara? Senhores vereadores,
Tudo tem uma lógica. Nós temos que nos comportar dentro de uma lógica, porque quer queira, quer não, o seu comportamento aqui, ele será esclarecido perante a opinião pública. E nós, quer queira, quer não, vivemos aqui de uma análise da opinião pública. Temos que tratar isso aqui com seriedade. Eu não estou contra o pedido de vistas do vereador. Acho que tem que se dar a vista. Mas nós vivemos num país onde prevalecem as regras, onde prevalecem as leis. Se a lei está num sentido, e porque eu tenho uma maioria aqui dentro, eu posso confrontar a lei? Eu acho que não é assim que resolve, ou melhor, eu tenho certeza que não é assim que resolve. Senão a nossa sociedade vai caminhar para um caos maior do que ainda existe. Então, senhores vereadores, o objetivo primordial desse projeto de lei não é o senhor prefeito fazer política com cestas básicas, não é a Secretaria de Assistência Social fazer política com cestas básicas. O objetivo primordial desse projeto de lei é matar a fome de pessoas que estão passando fome em nosso município. Será que um projeto de lei desse precisa de tanta coisa, de tanto critério para matar a fome de um ser humano que está passando necessidade? Eu entendo aqui o carinho, a preocupação dos nobres vereadores com projetos de leis aqui nesta Câmara. Mas nós não podemos ser tranquilos naqueles projetos de leis que realmente podem ter um prazo elastecido e ser mais tranquilos ainda com aqueles projetos de lei que têm urgência. Isso aqui é urgência. Esse projeto de lei foi protocolado aqui na Câmara em 6 de novembro de 2017. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 7 meses. E as pessoas que estavam passando naquela oportunidade que foi apresentado esse projeto de lei, estavam passando fome, se fossem esperar por esse projeto de lei aqui, já tinham morrido. Por quê? Porque é um projeto de lei que vem ganhando uma tramitação lentíssima aqui dentro. E aí depois eu reclamo do Poder Judiciário, que ele é lento. Eu reclamo das instituições, que elas são lentas. E a nossa instituição, Câmara Municipal de Vereador, não está sendo lenta. Então, as coisas tem coisas que acontecem que nós não podemos somente estar observando sem emitirmos as nossas opiniões. Nós temos que melhorar a cada dia os trabalhos desta Câmara. E aqui ainda tem mais uma, que nós temos que ter cuidado. Tem argumentos que aqui são lançados que estão desvestidos, estão nus de qualquer fundamentação jurídica, de qualquer fundamentação lógica, de qualquer fundamentação sem respaldo. Eu não sei se os senhores vereadores sabem o que significa lastro. Lastro é aquilo que fundamenta uma decisão. É aquilo que fundamenta uma argumentação. É aquilo que fundamenta o meu posicionamento. E tem várias emissões de opiniões aqui dentro dessa Câmara que não tem nenhum lastro. É vergonhoso. Pode não ser vergonhoso para aqueles que não têm algum entendimento, mas para aqueles que têm entendimento é vergonhoso. E o nosso país não vai modificar enquanto nós não tivermos consciência desse nosso papel aqui dentro. Nós precisamos de ter consciência. Nós precisamos, no mínimo, de enfrentar todas as situações que aqui aparecem. Se eu sou contra esse projeto de lei, deixa eu emitir o mais rápido possível a minha opinião. Mas se eu sou favorável, também me deixa eu emitir o mais rápido possível essa opinião. Não vamos procrastinar num caso como este. Eu vi aqui hoje requerimento da vereadora Neuza Diniz, preocupadíssima. E essa preocupação que ela tem, nós temos. Mas por que nós temos por que nós estamos preocupados
só num ângulo de visão e esquecemos toda outra visão que nós temos ao nosso lado, à nossa frente. Todas as opiniões que são aqui apresentadas, as sugestões ao governo municipal, ela nasce fruto de uma necessidade da população. A população tem necessidades. E necessidades que nós estamos ainda muito aquém de conseguirmos resolver. Mas nós estamos aqui lutando para que seja resolvido o mais rápido possível. E agora essa questão? Será que precisaríamos de fazer aqui um requerimento, que nem fez a dona Neuza, pedindo aos senhores vereadores? Senhores vereadores, votem o mais rápido possível o projeto de lei das cestas básicas, dos poços artesianos. Como nós estamos cobrando do senhor prefeito, nós temos que cobrar de nós também, e principalmente de nós, para nos legitimar a cobrar do senhor prefeito. Então, senhores vereadores, me desculpem pelo desabafo, mas nós precisamos de tratar todos os assuntos dentro dessa casa com transparência e com sinceridade. Eu sei que aqui eu não angario a satisfação de vereadores aqui dentro, mas eu não estou aqui para angariar a satisfação dos senhores vereadores. Eu estou aqui, os senhores também da mesma forma estão aqui para comigo, para não angariar a satisfação minha. Os senhores estão aqui sendo vereadores do povo, para o povo, em favor do povo. Talvez eu não seja nunca presidente dessa casa. Por quê? Porque eu não vou agradar vereador para eu ser presidente. Não vou, isso aí vocês podem ter em mente. E presidência, ou seja, todo cargo dentro de um grupo, ele é exercido por aquela pessoa que está agradando um outro e esquecendo de agradar quem o colocou aqui dentro. Vou agradar o povo, mas na medida de que tenha uma lógica, de que tenha sentido. Não vou agradar vereador. Eu vou sim me filiar ao que o vereador apresentar aqui dentro, desde que tenha sentido, desde que tenha legitimidade, desde que realmente venha atender um bem maior. E não me preocupo, porque a minha consciência, quando eu ajo dessa maneira, está tranquila, está limpa, eu deito e durmo tranquilamente. Por quê? Porque a minha satisfação eu a dou para o povo que me elegeu, para o povo que me colocou aqui dentro, e é assim que nós temos que fazer. Então, senhores vereadores, o senhor prefeito apresentou esse veto. E por que ele apresentou esse veto? Porque é lógico. Nós modificamos o projeto de lei do senhor prefeito na sua principal característica, no seu principal objetivo, que é administrar esse programa de distribuição de cestas básicas. O artigo 3º diz o seguinte: as triagens e distribuição, as famílias e pessoas descritas no artigo 2º serão realizadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. Será que isso está errado? Será que o prefeito tinha que mandar um projeto deste aqui, falando que as triagens e distribuição às famílias e pessoas carentes deveriam ser pela Câmara? Pela uma comissão formada por 4 componentes da Câmara e por 3 da Prefeitura Municipal? A Câmara jamais terá esses dados. A Câmara não tem um cadastro dessas pessoas carentes. A Câmara não tem um corpo de assistentes sociais que faça essa análise. E isso por si só não proíbe a nossa atuação de vereadores. Eu posso ser fiscal disso aqui e de tudo mais que acontece em nosso município. Imaginem os senhores se em cada artigo fosse colocado um parágrafo dizendo que a Câmara teria uma comissão para fiscalizar. Se fosse assim, ainda seria bom. Mas nesse caso, ainda está dando a maioria para a Câmara. E isso é inaceitável. É a Câmara que vai decidir ao final, da maneira que está, se esse veto não for mantido, se esse parágrafo não for extirpado desse projeto de lei. Não é porque é o prefeito Zé Diniz, não. Aqui poderia ser qualquer prefeito que estivesse apresentando esse projeto de lei.
Eu estaria com o meu mesmo posicionamento, porque é um posicionamento feito com base na lógica, com base no que é correto. Como eu vou tirar esse poder da Secretaria Municipal de Assistência Social, que exatamente está aí atuando no social do município, e vou trazê-la para a Câmara? Não tem sentido. Não tem sentido, senhores vereadores. Então, eu sou pela manutenção do veto, porque eu quero preservar o projeto de lei da maneira que ele veio, porque é dessa maneira que é correto. É dessa maneira que funciona. E é um projeto tão simples, que nós conseguimos aqui dificultá-lo. Talvez seja no afã de elaborar o projeto de lei, mas eu já não estou acreditando que é nessa vontade. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu aqui sou pela manutenção do veto. Com todas as venhas, eu não concordo com o parecer das comissões. E muito bem fez o vereador Cleito quando não concordou, porque é assim mesmo. Porque é questão de lógica, não é questão de querer fazer política. Eu jamais quero fazer política. Eu quero fazer política aqui dentro com a minha atuação, com a nossa atuação, da maneira que nos está prescrita na nossa lei orgânica, no regimento interno e naquilo que é certo. Na sessão passada, quando da discussão do outro projeto de lei, foi lançado aqui por um vereador o argumento de que o senhor prefeito não tinha vetado esse projeto. Então, se não vetou esse, por que vetou o anterior? A pessoa nem teve cuidado de verificar se realmente o prefeito não tinha vetado esse projeto de lei, mas usou esse argumento na tentativa de convencer os senhores vereadores. Foram vetados os dois, e vetados os dois pelos dois motivos, e naquele momento, naquela oportunidade, eu disse que o senhor prefeito está corretíssimo, e está corretíssimo nesse também. E isso não quer dizer que eu estou sendo partidário, porque quando o senhor prefeito errar, eu vou falar que ele está errado. Eu vou modificar, eu vou aceitar as modificações, mas nessa modificação aqui, nesse veto aqui, eu tenho que reconhecer a assessoria jurídica do senhor prefeito apresentou aqui argumentos que vão além do que nós necessitaríamos, porque isso aqui está claro e está transparente. Então, senhor presidente, sou pela manutenção do veto. Mais um vereador? Eu quero que registrar aí o deferimento do veto na ata. Será registrado. Mais algum vereador? Vereador Cleito. Queria também complementar aqui a fala do Clarinho, esclarecendo a questão do veto, que é muito importante. E eu acredito também que se esse projeto já tivesse sido aprovado, talvez alguns alimentos ali até não estariam sendo vencidos, né? Inclusive na sexta-feira passada, agora fizemos um passeio ciclístico aí para ajudar a família de seu Oliveira, que era uma família que poderia estar sendo beneficiada através desse projeto, mas não, ainda mais enrolação para a derrubada do veto, um veto que mantém a forma original do projeto para que a coisa funcione mais rápido. O que proíbe nós, vereadores, de fiscalizar esse projeto? Queria que alguém respondesse isso, mas não. Vamos enrolar mais ainda para que os alimentos ali fiquem estocados, parados, e as picuinhas, às vezes políticas ou posicionamento contrário aí, esteja afetando diretamente a população. Então, a gente colocar a mão na consciência, uma fase complicada, o gás, gasolina, tudo caro, e acontecendo isso aqui na Câmara, 5 votos a favor da manutenção do veto e 6 contra. Acho que a população poderia também se manifestar em relação a isso aí, já que estão se manifestando em questão ao projeto do esgoto, ficar a par do que está acontecendo aqui na Câmara.
né? Eu falo porque às vezes falta conhecimento do que está acontecendo, não só em Abadiânia, mas no Brasil inteiro. Se começar a fazer alguma coisa aqui, aí sim, vai para o Estado e às vezes chega lá no presidente da República. Mas desse jeito não, eu acredito que não. Muito obrigado, senhor presidente. Mais um vereador, vereadora Angelina. Bom dia a todos, bom dia nossos vereadores, bom dia nossa Rádio Capivari, nossos internautas que nos acompanham, todos aqui presentes. Em questão, eu acho assim que nós somos 11 vereadores, todos nós vereadores aqui estão em prol da população. Nós estamos à frente desse projeto e realmente se teve alguns meses que não foi colocado em votação, até concordo que poderia ter colocado, mas teve os motivos por não ter colocado anteriormente. Eu discordo do vereador Clarindo Borges quando ele fala que nós estamos tirando a questão da assistência social a manter esse projeto. Nós somos vereadores, nós temos o dever de fiscalizar sim. Nós temos que fiscalizar todas as coisas que andam acontecendo dentro do município de Abadiânia. E até nós somos até leigos em algum momento, como foi dito nosso vereador Clarindo Borges na Rádio Capivari, que tem vereadores leigos que não entendem de leis nesta casa. Posso ser enfermeira, sou enfermeira, concordo, não fiz um curso superior de direito, mas eu estou aqui em prol da população, para ajudar a população. E de forma alguma desmerecer algum colega vereador por causa de política. Eu sou vereadora, eu sou filha de Abadiânia e quero o melhor para Abadiânia, sem dúvida. E isso para ter 3 votos, são 3 pessoas do poder legislativo e 3 do poder executivo, não desmerece em momento algum esse projeto de lei. E sim, nós temos que fiscalizar sim. Temos a preocupação dessas famílias carentes. Ajudo até sair do meu bolso, muitas vezes, para ajudar as famílias carentes de Abadiânia. Às vezes eu tiro de alguma coisa para pagar alguma coisa minha, para estar ajudando a família de Abadiânia. E eu fico muito chateada quando fala que é picuinhas, Carlos Cleito, dentro dessa Câmara Municipal de Abadiânia. Nós não temos que ter isso, não. Nós somos pessoas civilizadas, somos vereadores que temos que correr em prol de qualquer um. Todos nós corremos, até você mesmo. Você vai atrás, você corre atrás para ajudar a população de Abadiânia. A gente tem que parar com isso, de picuinhas, de coisa dentro da Câmara. Ser posição é contra isso, ser contra o prefeito. Nós não somos contra o prefeito. Até mesmo já votamos vários projetos de lei aqui, muito sérios, importantes, e votamos a favor do prefeito. Se formos oposição, tinha vontade tudo contra. No meu mandato de presidente dessa Casa de Leis, nós pode contar o projeto de lei que foi votado contra o município de Abadiânia, todos foram votar a favor, e vai ainda também a presidente do nosso vereador Davi Félix, que continua também, Davi. Te parabenizo, você, um rapaz jovem e tem caráter para estar assumindo essa Casa de Leis. E eu fico muito chateada quando acontecem essas coisas, mas a gente tem que melhorar, a gente quer melhorar para o município de Abadiânia. E não é porque está votando contra um veto que a gente está fazendo isso para arruinar e fazer questão de manter uma melhoria para o prefeito Zé Diniz. A gente considero ele, admiro ele, uma pessoa que também está lutando em prol de Abadiânia. Não é por isso que a gente está desmerecendo de forma alguma o projeto que vem da originalidade dele. É isso que é trabalho de vereador, é ver o que está acontecendo dentro de Abadiânia. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigado, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Já que foi tocado no nome, eu não toquei o nome da vereadora na minha fala. O senhor já teve um bom tempo, senhor vereador. Eu peço que o senhor faça a sua parte de apenas 1 minuto. Eu falei aqui 10 quilos é vereador entendeu uma grama. Eu jamais nem citei o nome da vereadora. E se eu fui na rádio, eu fiquei aqui, eu acho que foi quase 1 hora dando uma entrevista pro Bideca.
e sendo questionado em todos os assuntos. E eu nunca vou me omitir nos assuntos que eu for questionado, senhora vereadora. E eu não falei do cargo da senhora de enfermeira. Às vezes até eu falei do cargo de enfermeira, mas não da senhora. Não falei que por a senhora ser enfermeira, a senhora não tinha capacidade para estar aqui dentro. Até porque quem está aqui dentro, ele não é analisado pela sua capacidade ou pela sua competência, ele é analisado por outros fatores, e é aí que está o nosso erro. Será que para nós modificarmos esse país, nós não precisaríamos de colocar pessoas técnicas? Eu até sugeri, até falei ao Bideca, o excelente seria que tivéssemos um curso preparatório para prefeito, um curso preparatório para vereador, para a partir dali o vereador colocar o seu nome numa disputa eleitoral. Era assim, mas não sou. É assim que é o sistema e prevalece isso. Mas às vezes a senhora tem um conhecimento fantástico em enfermagem, tem uma experiência fantástica em enfermagem, mas isso não diz que a senhora não pode ter uma experiência fantástica também no campo político. Isso basta dedicação, isso basta a pessoa estar ali sempre tentando melhorar. E o que eu disse aqui a respeito da atuação da Câmara, eu não disse só a respeito desse projeto, desse veto que está aqui sendo discutido, eu disse a respeito de um todo. E o que eu falei aqui serve para todas as câmaras, não só para a Câmara de Abadiânia. E não imaginem os senhores, a nossa população, mesmo que lentamente, está sendo esclarecida de tudo que está acontecendo, principalmente no campo político. E é assim que vai acontecer. E é assim, com essa educação, que nós vamos conseguir mudar as coisas. E nós vamos conseguir mudar as coisas trazendo os assuntos para serem discutidos de forma transparente, com sinceridade e com transparência mesmo. É disso que nós precisamos. Obrigado. Obrigado. Mais algum vereador? Em votação, como vota a vereadora Angelina? Contra o veto. Antônio Sérgio? Pela derrubada do veto. Carlos Cleiton? Pela manutenção do veto. Clarindo Borges? Vereador Éder está ausente. Vereador Ivanei? Pela manutenção do veto. José Maria? Pela manutenção do veto. Vereadora Neuza? Manter o veto. Newton? Para a manutenção do veto. Rosemar? Contra o veto. Foram 6 votos pela manutenção do veto e 3 votos pela derrubada do veto. Não havendo mais matérias a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando todos para a próxima sessão no dia 13, quarta-feira, às 9 horas. 6 pela manutenção. Isso. 6 votos pela manutenção. Só a título de esclarecimento, qual o outro vereador que votou pela manutenção? Foram 5? Vereadora Neuza. A vereadora Neuza votou pela manutenção, certo. Tenham todos um bom dia e até quarta-feira, às 9 horas.